Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Santos inocentes mártires, rogai por nós. Nesta terça-feira, dentro da oitava do Natal, a Igreja reserva a memória litúrgica dos mártires inocentes, aquelas crianças que morreram por causa de Jesus, amando de Herodes. Os inocentes que dão testemunho de Cristo, não com palavras, mas com o sangue, lembram-nos que o martírio é dom gratuito do Senhor. As vítimas imoladas pela ferocidade de Herodes pertencem juntamente com Santo Estevão e com o evangelista João ao cortejo do rei messiânico e lembram a eminente dignidade das crianças na igreja. Essa memória de 28 de dezembro é recordada no calendário martirológico da igreja desde o século VI. E a igreja sempre deu uma capital importância a esta memória, porque ela nos insere dentro desta compreensão pascal de Cristo. Aqueles que, unidos pelo laço do martírio, unem o seu sangue ao sangue de Cristo. E esses mártires, eles morreram antes de Jesus. Veja como é importante isso. Antes de Cristo, quando Jesus ainda era menino e perseguido por Herodes, se desencadeou uma mortandade de crianças a mando do império para, com esse objetivo, atingir Jesus. Daí que nós temos a cena da fuga do menino Jesus com Maria e José para o Egito, para livrar-se da crueldade de Herodes. Nos lembra aqui também esta grande celebração, a importância da fé das nossas crianças. Nós precisamos dar aos nossos filhos, aos netos, enfim, a todas as crianças, esta dignidade de poderem conhecer o Evangelho de Jesus. As crianças precisam ser evangelizadas. Elas precisam fazer a experiência de nosso Senhor. Como é bonito e profundo o gesto de piedade das crianças que são evangelizadas, a quem os pais anunciam em profundidade o Santo Evangelho. Eu tenho conhecido crianças que, como São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, já possuem na sua tenra infância a profundidade dos santos, que vivem realmente uma interação com as coisas da igreja, com os ensinamentos da nossa igreja, tão bonitos, crianças puras, corações cheios de encanto. É interessante que muitas destas crianças, às vezes os seus pais nem são tão católicos assim, e elas já demonstram essa grandeza de alma, essa bondade de alma, esse encanto por Jesus, pelos santos, por Nossa Senhora, que nos faz realmente ficar estupefatos diante destas manifestações tão bonitas que muitas das nossas crianças possuem. Eu louvo a Deus nesta manhã pelas nossas crianças. Há crianças que escutam esse programa, que a gente fica sabendo, porque já são crianças que têm no coração um desejo grande do céu, de Deus. Nós precisamos tomar esta consciência da necessidade de introduzir nossos filhos no condão da fé. Quando se monta o presépio com a ajuda das crianças, é algo extraordinário. Os pais que ensinam as crianças a recitarem o Santo Terço,
Oração tão simples, é a oração dos pobres, daqueles que realmente desapegam de tudo nesse mundo para apegar aos mistérios que se contemplam no Santo Rosário. A nossa fé é algo profundo e não podemos abrir mão disso. Lembre-se que as crianças têm o direito de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo através da evangelização que recebem dos seus pais, da sua família. Não negue, prezado ouvinte, esta graça aos seus filhos, às crianças da sua família. Leve as crianças para a igreja, para a catequese, para a Santa Missa. Muitas paróquias têm trabalho especial para com as crianças. Não deixe de fazê-lo, pois os pequeninos de Deus precisam acolher já na tenra idade esses aspectos profundos da fé para serem depois adultos fecundos na experiência de Deus, no relacionamento com as pessoas e na vivência comunitária da liturgia e da fé. Plante a semente no coração dos seus filhos. Quantas e quantas mães, principalmente que cuidam diretamente dos filhos, nortearam a vida de seus filhos, ensinando-lhes a obedecer a Deus e a agradá-lo com a prática de vida. Que Deus abençoe nossas crianças, especialmente aquelas crianças que nos frontes de guerra e perseguição à fé cristã também são vítimas nos nossos tempos da morte na inocência, mas já unindo, mesmo nesta inocência, o seu sangue ao sangue de Cristo derramado na cruz e ao sangue dos mártires. A antífona da Sagrada Comunhão da missa desse dia 28 nos traz o versículo 4 do capítulo 14 de Apocalipse. Os meninos de Belém foram resgatados dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e o acompanham por toda parte. Veja que o Apocalipse de São João faz esta referência aos meninos de Belém. O apóstolo João, evangelista, autor do texto do Apocalipse, certamente ouviu essas histórias do morticínio, infanticida das crianças da parte de Herodes. Cresceu ouvindo isso na tradição oral daquele povo, da região da Palestina, de Jerusalém. Ele escutou isso e Deus confirma no seu coração esta associação das crianças mártires ao Cristo mártir e ressuscitado. É a união de todo esse coro de anjos, de crianças que foram mortas, que foram trucidadas pela maldade de Herodes e que, por causa de Jesus, morreram sem saber por quê. Mas a bondade de Deus os associaram a esta graça da ressurreição de nosso Senhor. O apóstolo João, também evangelista, escritor do Evangelho, das 3 cartas e do livro do Apocalipse, a Revelação, certamente cresceu ouvindo os relatos da tradição oral do seu tempo acerca desse morticínio, desse infanticídio impetrado por Herodes a todas as crianças daquela região com a finalidade de matar Jesus, de eliminar Cristo. E nosso Senhor revela no seu coração o destino destas crianças. Deus as resgatou dentre os homens como primícias para Deus, diz a palavra, e para o Cordeiro. Elas estão unidas a Jesus e o acompanham por toda a parte, diz a leitura. Essas crianças é como um grande coro angélico que ovaciona na eternidade as belezas do Cordeiro redivivo e ressuscitado. Elas foram associadas a esse grande mistério. Elas são mártires, morreram
por causa de Jesus, sem saber o que estava acontecendo. Hoje nós podemos lembrar também das nossas crianças abortadas, que são trucidadas antes de nascerem. Crianças que não tiveram o direito de nascer. E a gente sofre com isso, pois é tão bela a gestação de uma criança. É tão profunda a atitude de uma mãe que vê o filho crescer no seu ventre e vai acompanhando esses movimentos com as suas orações, com a sua bondade. A gente vê na igreja durante a missa as grávidas que às vezes assistem à missa com as mãos delicadamente postas sobre o ventre, como que trazendo o mistério do altar para o filho que está aninhado no seu seio. São atitudes bonitas que marcam o nosso coração e nos dá esta sensação tão bela de como essas crianças amadas por suas mães, por seus pais, como elas também já vão recebendo da igreja, antes de nascer, esses nutrientes espirituais. E a igreja recomenda vivamente a bênção das grávidas, a bênção do parto, e ensina a família a rezar pelos que vão nascer, a preparar o ambiente de fé para que essas crianças possam vir a este mundo com grande amor, com grande desvelo de paz, de carinho, a fim de serem realmente testemunhas vivas deste grande amor de Deus por nós. Eu penso que hoje nós poderíamos rezar por essas crianças que morrem sem o carinho das pessoas, porque os golpes são desferidos pela própria consciência, às vezes compuscada por grandes situações de suas mães, de seus pais. Nada justifica o aborto. Nenhuma situação pode dar à pessoa humana o direito de interromper uma vida latente no seio materno. Cabe a nós, cabe à sua paróquia, à sua comunidade, cabe à pastoral familiar, os grupos que trabalham com família, velar sobre isso. Se você sabe que tem alguém que está nesse caminho da prática do aborto, vamos ajudar, vamos nos colocar à disposição para salvar vidas e não entrarmos nessa atitude de Herodes que despreza as crianças e que levam a situação delas a um desfecho tão drástico que é a morte. Que as nossas crianças cresçam livres para serem fiéis a Jesus. Pai de bondade, Deus de amor, Senhor da vida, abençoa nossas crianças, cada criança que nesta manhã desperta para mais um novo dia, abençoa suas famílias, abençoa as parturientes, as crianças que vão nascer, as que nascerão no dia de hoje. Toma conta, Senhor, de todos os nossos pequeninos e dai aos nossos corações um grande amor, um grande respeito pelas nossas crianças, para que elas cresçam saudáveis, protegidas contra todas as maldades deste mundo, contra a violência, contra as realidades que traumatiza, ofende, machuca, macula a inocência e a dignidade das nossas crianças. Senhor, tende piedade desse mundo que desrespeita tanto as crianças, que maltrata tantos pequeninos. Misericórdia nós te pedimos e a intercessão dos santos mártires pela vida e a paz de nossos pequenos. Amém. Pela intercessão dos nossos inocentes mártires, do nosso anjo da guarda, seja abençoada a sua vida, prezado ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário.